Existe um poder estranho em desaparecer, não para fugir do mundo, mas para se reconstruir longe do barulho. A maioria dos homens nunca faz isso. Eles continuam disponíveis o tempo inteiro, sempre online, sempre respondendo, sempre tentando manter presença, como se desaparecer fosse errado, como se sumir por um tempo significasse fracasso. Mas homens fortes compreendem algo que poucos entendem. Às vezes você precisa se afastar para voltar diferente, porque a evolução exige silêncio, e silêncio exige distância. Nenhum homem se transforma no meio de distração constante. Você não evolui cercado de notificações, não evolui tentando agradar todo mundo, não evolui consumindo estímulo o dia inteiro. Existe uma versão mais forte de você, escondida atrás dos excessos de ruído. E para encontrá-la, você precisa ficar sozinho por um tempo. A verdade é que muitos homens têm medo disso. Medo do silêncio, medo da própria mente, medo de encarar quem realmente se tornaram. Então vivem ocupados o tempo inteiro. Vídeos, mensagens, redes sociais, conversas vazias, prazer instantâneo. Tudo para não ouvir a própria consciência. Mas chega um momento em que o homem cansado do superficial começa a desaparecer naturalmente. Ele para de postar tudo, para de explicar a própria vida, para de buscar validação, e algo começa a mudar dentro dele. Porque no isolamento, você enxerga coisas que nunca perceberia no barulho. Você percebe quem realmente sente sua falta. Percebe quem só gostava da atenção que você dava. Percebe quem desaparece quando você deixa de ser útil. O silêncio revela muita coisa, mas principalmente revela você. Porque quando não existe distração, sobra apenas sua mente. E isso assusta muitos homens. Talvez por isso poucos consigam evoluir de verdade. Porque crescimento real exige confronto interno. Você precisa olhar para seus hábitos, para seus vícios, para sua fraqueza emocional, para a vida que você está levando. E poucos homens têm coragem de fazer isso. É mais fácil continuar distraído, mais fácil continuar anestesiado. Mas homens fortes escolhem o desconforto. Eles entendem que existe uma face solitária em toda grande transformação masculina. A face que ninguém entende você. Ninguém vê sua evolução, ninguém aplaude. Você simplesmente desaparece e trabalha em silêncio. Treina em silêncio, constrói em silêncio. E nesse período algo poderoso acontece. Você começa a depender menos da aprovação das pessoas, menos da atenção, menos da validação. E quanto menos você depende disso, mais forte você fica. Porque homens emocionalmente independentes possuem uma presença diferente. Eles não imploram atenção, não correm atrás de reconhecimento, não precisam provar valor o tempo inteiro. E isso gera respeito automático. Existe algo extremamente poderoso em um homem que consegue ficar sozinho sem se destruir emocionalmente. Porque isso demonstra profundidade, maturidade, controle. Hoje muitos estão emocionalmente viciados em presença constante. Precisam de mensagens, precisam de respostas rápidas, precisam sentir que alguém está olhando para eles. Mas o homem que aprende a desaparecer quebra essa dependência. Ele reaprende a existir sem plateia, e isso transforma completamente sua energia. Você começa a pensar melhor, começa a enxergar mais longe, começa a selecionar melhor as pessoas ao seu redor, porque distância também traz clareza. Muitas vezes você só percebe o quanto algo estava te drenando quando se afasta. Isso vale para amizades, relacionamentos, ambientes, hábitos. O problema é que muitos homens têm medo de perder pessoas ao desaparecer por um tempo. Mas aqui está a verdade. Quem realmente valoriza você, continua ali. E quem só valorizava sua atenção, desaparece. Então o silêncio acaba funcionando como um filtro. Ele separa conexões reais de conexões superficiais. Mas talvez a maior mudança aconteça dentro de você. Porque durante esse período você começa a construir identidade. Não a identidade que agrada aos outros, mas a sua verdadeira identidade.
sem personagem, sem atuação, sem necessidade de impressionar. Só presença, só essência. E homens que encontram a própria essência se tornam difíceis de manipular, porque agora suas decisões não vêm do medo de perder pessoas, nem da própria convicção. E isso muda tudo. Porque homens que passaram tempo suficiente sozinhos carregam profundidade no olhar, mas existe algo mais sólido neles, mais firme, mais calmo, mais perigoso. Não perigoso pela agressividade, mas perigoso porque aprenderam a controlar a si mesmos. E um homem que controla a si mesmo controla muito mais do que imagina. Talvez seja exatamente isso que você precisa agora. Menos exposição, menos distração, menos necessidade de aparecer e mais construção silenciosa. Porque enquanto muitos homens estão desesperados tentando parecer importantes, outros estão desaparecendo por um tempo e voltando irreconhecíveis. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal e ative o sininho.